Isaías capítulo 9, versículo 2. E o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra, de profunda escuridão, resplandeceu a luz. Canta que o Salvador chegou. Acolha a terra ao rei, lê as nações, só contentes vos rendei, contentes vos rendei, ó sim, contentes vos rendei. Verdade, amor são sua lei. Verdade, amor são sua lei. Os povos acharão que é justo e bom o excelso rei, e lhe obedecerão. Lhe obedecerão, sim, todos lhe obedecerão. Ao mundo as novas proclamai, o reino de Jesus, ó terra e mar. E os céus cantar
capítulo 9, versículo 6. Por nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Noite de
nome da música que nós vamos cantar é Eu Só Vejo a Salvação em Jesus. E a Bíblia fala que em nenhum outro há salvação. Porque debaixo do céu, esse céu que nós vivemos, nenhum outro nome há entre os homens em que devamos ser salvos. Só, repitam, Jesus, Jesus, Jesus. Amém. A doce melodia, meu coração, eu vi naquele instante palavras de amor. Em meu ser eu soube que eras o Senhor, o remidor do mundo e príncipe da paz. Salvação eu só vejo em Cristo, por nós sua glória deixou, nascendo em Belém, tão humilde, a luz trouxe-nos enfim. Salvação eu só vejo em Cristo, e agora eu posso dizer: Tu és a real esperança que hoje nasceu em mim. Eu sinto sua graça mudando meu viver, e tudo que eu lhe peço, concede-me, Senhor. Meu ser então se alegra, canto sem cessar que és o meu Messias e o meu Rei dos Reis. Salvação eu só vejo em Cristo, por nós sua glória deixou, nascendo em Belém, tão humilde, a luz trouxe-nos enfim. Salvação eu só vejo em Cristo, e agora eu posso dizer: Tu és a real esperança e que hoje nasceu em mim. Salvação eu só vejo em Cristo, por nós sua glória deixou, nascendo em Belém, tão humilde, a luz trouxe-nos enfim. Salvação eu só vejo em Cristo, e agora eu posso dizer: Tu és a real esperança
Quem gostou? Levanta a mão. Muito bom, né, gente? Eu queria já desde já louvar a Deus pela vida de todo mundo do coral, da regente, dona Eliane, e o pessoal, os coristas, toda a dedicação. A gente sempre acha, será que vai ficar bom? Chega aqui, Deus coloca a mão dele e tudo fica muito bom. Amém. Pessoal, eu queria ler um texto com vocês, rapidamente. 1 Pedro, capítulo 4, 10 e 11. Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. A gente aqui, essa passagem está falando de serviço. E agora a gente vai ter um momento de dízimos e ofertas, contribuições. E contribuição na vida do crente também é serviço. Também é você colocar os seus recursos a favor do reino, entendendo que a maior oferta da humanidade, da história que podia ser feita, foi feita em Jesus, vindo, se fazendo homem, crescendo e morrendo na cruz por nós. Então, que nosso coração seja muito grato por essa oferta que a gente recebeu. E hoje a gente vai fazer um pouco diferente, a gente não vai ter a banda, a gente vai ter um vídeo aqui rolando enquanto isso. E aí você pode realizar a sua oferta, seja através do Pix, ou da maquininha, ou do envelope. E aí eu quero pedir para os pais que as crianças ainda estão aqui, já podem nesse momento também levar o seu filho, a sua filha, o seu pequeno para a salinha. E vou pedir para os professores também da escola bíblica se encaminharem para lá, tá bom? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por essa cantata, por essa mensagem poderosa, passada de forma tão bela, Senhor, tão linda. Muito obrigado porque nós temos o dom, o presente da música, Senhor, que move os nossos corações de forma poderosa. Pai, eu te peço por esse momento, por tudo que vai ser feito, entregue aqui agora, que seja para a tua honra, para a tua glória, que seja administrado, usado, investido, Senhor, no reino somente, Senhor, para que a tua glória seja engrandecida diante dos homens, mostrada diante dos homens, e a tua igreja possa ter os recursos necessários para continuar avançando, Senhor, em meio à escuridão, Senhor, das trevas, proclamando a mensagem desse Jesus maravilhoso que vimos aqui. Somente Jesus é o único nome que pode salvar, Senhor. Então queremos proclamá-lo de forma poderosa. Em nome de Cristo que oramos e agradecemos. Amém.
queria saber quem que está nos visitando aqui hoje. Pela primeira vez. Pode levantar sua mão, por gentileza? Ó. Gente, sejam muito bem-vindos, tá? Nós somos a Mosaico, Igreja Mosaico, uma igreja que ama Deus, ama o próximo e serve a cidade, vivendo e anunciando o Evangelho. Vou pedir para você manter sua mão assim, um pouquinho em pé, porque a gente vai te dar um presente nosso. Dani, levanta que você tem que levantar bastante. Gente, eu queria pontuar aqui os seguintes avisos. O nosso aplicativo, olha só, é fundamental que você, seja membro ou não, que você baixe o aplicativo, faça a sua inscrição, o seu login nele. Tudo que a gente anuncia, todas as inscrições vão ser feitas por lá. Então, é muito importante que você, principalmente se você é membro, ou se você tem frequentado de forma assídua aqui, por favor, baixe, faça parte disso e não perca nada. Por exemplo, a inscrição para o nosso culto de Ano Novo está sendo feita por lá. E precisa de inscrição, você tem que se inscrever a sua família, se for o caso, dizer quantas crianças vão, dizer que tipo de prato de comida você pode levar. Isso tudo está lá, de forma muito fácil, muito tranquila de fazer. Tá bom? Eu queria fazer alguns agradecimentos aqui. O PG11 da região oceânica, do Leandro, oferece esse culto de ação de graças, e aqui a igreja toda, e eu em especial, que é um amigo muito querido, oferece o culto em ação de graças pelo aniversário do Alberto Galo, que foi dia 19. Galo, você é uma bênção, cara, e você é um cara muito querido, não sei se ele está aqui, mas eu sou muito grato pela sua vida, da Dani. Bernardo e a família Xavier oferecem o culto em ação de graças pelo aniversário da Natália. A Natália estava cantando aqui, o aniversário dela é amanhã, dia 22. Natália, você é uma bênção, você canta demais, sua família é um espetáculo e vocês são um presente de Deus para a gente, junto com o Bernardo. Marcos e Aline oferecem o culto em oração de graças pelo aniversário de 8 anos de casado, dia 23, terça-feira. Então aí, o Galo aqui, Galo. Marcos e Aline, estão aí? Deus abençoe vocês são muito queridos também. O PG de Caraí, PG2, agradece pelo aniversário de casamento da Dani e do Rogério, também. Dani e Rogério estão morando em outros... mas estão aqui? Que isso! Dani e Rogério, cara, um casal querido, que nos deu, entre outros presentes, os filhos deles, que são pessoas maravilhosas. Deus abençoe vocês. Aniversário de casamento também, o PG de Caraí, aniversário de casamento do Wagner e da Vivi, dia 21, não sei se vocês estão aí, mas Deus abençoe vocês, Vagnão, Viviane, vocês são muito queridos. E a família Bastos, como eu falei, junto com o Âncora, oferece o culto também pela ação de graças pelo aniversário do Matheus Bastos, o nosso baixista, vocalista, o cara genial. Matheus, você é um cara, olha, cara... Gente, eu vi Matheus tocar no meu PG com 10 anos. Com 10 anos, cara. Não tinha ninguém para tocar. E a Dani falou, Edu, meu filho arranhando violão para trazer. Eu falei, traz ele. Cara, ele foi. E hoje, cara, olha, eu estou de olho em você. Se você sair daqui, eu vou te pegar, meu irmão. E também o Âncora agradece pelo aniversário do Rafael Hall. Rafael também. Cadê? Está aí, Rafael? Rafa está aí? Não. Deus te abençoe, Rafa, está junto com a gente aí também. Queridos, é isso. Vamos para o nosso sermão. Que Deus abençoe profundamente o seu coração. Amém? Bom dia, gente. Feliz demais de estar aqui, de participar desse culto em adoração a Deus, nessa época do ano tão importante, tão cheia de vida, diferente, emblemática. Feliz demais com o coral. Eu não sei se vocês experimentam da mesma sensação, mas em algumas músicas, obrigado, Iracema, eu fechei os meus olhos e eu me imaginei ouvindo tipo um filme da Disney, né? Com aquelas músicas bonitas, o tenor, enfim, o solista e o coral cantando, muito lindo. E que mensagem verdadeira, poderosa, cheia de Jesus. Isso é maravilhoso demais. Demais. O Natal é
período, um momento, uma celebração muito importante e precisamos, de fato, dar a importância que o Natal tem nas nossas vidas, no nosso coração. Eu queria, antes de ler o texto e começar esse momento do sermão, pedir desculpas aos nossos visitantes. Ontem à tarde estivemos aqui, Iracema, e percebeu que o elevador que funcionou até sexta-feira estava com algum tipo de defeito, a tela que existe aqui desceu, foi alguma coisa de energia. A empresa esteve hoje aqui pela manhã, mais cedinho, não conseguiram consertar, mas seja muito bem-vindo. E no nosso próximo espaço não teremos elevador, né? A glória e bênção de Jesus, né, sobre as nossas vidas, para a glória dele e bênção sobre nós. Vamos abrir o texto. Hoje falaremos sobre o Natal, a decisão sobre quem é Jesus, como isso importa nas nossas vidas. Abra comigo Lucas, capítulo 2, evangelho escrito por Lucas, capítulo 2. Vamos ler os 20 primeiros versos e falar um pouco sobre esse momento tão glorioso da história, em que Deus encarnou, Jesus veio em nosso favor. Diz assim o texto: naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal, a fim de alistar-se. Assim José também foi para a cidade de Nazaré da Galiléia, para a Judéia, para Belém, a cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz ao seu primogênito. Envolveu-o em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos durante a noite, tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhe disse: não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto servirá de sinal para vocês: encontrarão o bebê envolto em um pano e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e o que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria, José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos os que lhe fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram, os que os pastores diziam, ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinha visto e ouvido, como lhes fora dito. Vamos orar e pedir para que o Senhor nos conduza nesse tempo de reflexão sobre esse texto tão glorioso, tão cheio de verdade, acerca do Natal. Senhor, esta é a Tua palavra viva, poderosa e eficaz. E depois de um tempo tão bom, tão cheio de verdade, tão cheio de beleza, como Edu disse, através da música, que adoramos e glorificamos o Teu nome, clamamos para que o Senhor fale conosco mais uma vez, a despeito de quem prega, a despeito de quem ouve, das nossas incapacidades, que o Senhor se manifeste, que o Senhor fale, que o Senhor aqueça o nosso coração, que o Senhor nos faça fazer hoje uma reflexão real, verdadeira, poderosa, acerca do Natal, de quem é Jesus e de como isso deve interferir, mudar a nossa vida. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, o Natal é uma data muito
muito, muito especial. Nós temos o costume, nessa data, de fazer muitas celebrações. Ontem mesmo eu estava numa celebração de uma amiga querida, que completou 50 anos de vida, e ela decidiu celebrar um pouquinho mais para trás, no aniversário, e eu não pude ir, por exemplo, no aniversário da Olívia. Né? O que mais me deixa angustiado no final do ano é que eu tenho que, em alguns momentos, escolher qual a celebração que eu estarei. Na sexta-feira, uma prima minha querida, Gabi, casou no cartório e teve uma celebração, e eu não pude ir porque eu já tinha acordado de estar com os meus amigos que estudaram comigo 10 anos seguidos, dos 7 até, sei lá, os 17 anos, no Abel, e que eu não via tanto tempo, gente que veio de fora do país para estar na celebração. Enfim, é um tempo de muita coisa acontecendo, da rua lotada de carros, do nosso coração muitas vezes corrido demais. É uma data especial. Nessa data temos o costume de comprar presentes. Isso é bom, movimenta a economia. Eu sei que muitos aqui da igreja que possuem comércio ficam felizes esperando o Natal para ver se paga o 13º dos empregados, para ver se cumpre com todas as obrigações. É importante, sim. É um momento em que a gente demonstra amor, a gente vai na casa de gente querida, fica ansioso esperando o primo, a tia, a avó, enfim, aqueles que passam o ano todo e a gente não está perto, mas no Natal tem essa oportunidade. É um tempo de dar e receber presentes. Eu amo isso, tá, gente? Fica aí o recado. Dar e receber presentes. Isso demonstra amor. Mas, na real, o verdadeiro sentido do Natal foi cantado aqui, em especial pelas crianças, que não está nos presentes, muito menos no velho barbudo fofinho, que é o Papai Noel. O verdadeiro significado do Natal está no nascimento de Jesus. E é algo que parece que está tão, comum, que a gente pouco presta atenção, pouco dá importância. E essa manhã é uma manhã para que a gente olhe para o Natal de uma maneira diferente, para que a gente de fato se debruce sobre essa realidade do Deus que encarnou, que pisou o chão dessa terra em nosso favor, por amor, para fazer algo que só Ele poderia fazer. Essa manhã é um momento importante para que a gente reflita acerca de Jesus, para que a gente pare e pense quem de fato Jesus é e por que o mundo ocidental e boa parte já do mundo oriental convertido a Cristo Jesus celebram o Natal. Mas precisamos entender primeiro quem é Jesus, dar a importância real de quem é Jesus. É um dia importante para a gente estar aqui hoje, e é um dia muito importante, o dia que se convencionou celebrar o nascimento de Jesus, 25 de dezembro. Interessante para que possamos entender quem de fato é Jesus, fazer uma reflexão acerca daquilo que C.S. Lewis falou lá atrás. Algo assim que muitas vezes a gente está tão acostumado de dizer que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é isso, aquilo, mas não damos a importância para parar e pensar em quem é Jesus na história da humanidade. Não há como pensar em Jesus apenas como um bom mestre. Não há como pensar em Jesus em apenas um grande cara, um grande profeta. Ele mesmo, Jesus, não se descreveu assim. As opções diante de Jesus, e o Natal nos ajuda a pensar nisso, ou melhor, deve nos ajudar a refletir sobre isso. As opções são claras. Ou Jesus é um maluco, um lunático, que achava que era Deus, ou era tudo verdade, e ele de fato, realmente é Deus. Não há uma terceira via, não há uma terceira opção. Ele mesmo disse acerca dele: ninguém vem ao Pai senão por mim. Em João 10:30 ele chegou a dizer: eu e o Pai somos um. E queridos, não dá para que o nosso dezembro, o final do ano, seja tomado apenas por grandes festas de comemoração das 300 confrarias das quais fazemos parte. Está em moda fazer parte de confraria. Se reunir com amigos do passado, da rua que você morou lá no início da sua vida. É bom, eu curto isso.
Evento social para mim é uma gasolina, me alimenta. Eu tenho assim, eu fico feliz. Se eu pudesse, eu saía de todos os eventos e ia para o outro, para o terceiro, para o quarto, para o quinto. Já a Renata não, né, Rê? A Renata tem a bateria social dela bem abaixo da minha. E eu aprendi a conviver com isso. Ela já passou muito perrengue comigo. Muito perrengue. Porque eu aceitava todos os convites, ia tudo, me desdobrava, curtia pouco até os locais que eu ficava. Eu amo tudo isso, mas todo esse movimento não pode nos roubar o verdadeiro sentido do Natal. Olhar para esse evento glorioso na história, onde Deus nasceu. Hoje eu quero ver com você um pouco mais acerca dessa história, a fim de que você tome uma decisão acerca de quem é Jesus na sua vida. Ou que você reflita na decisão que você tomou lá no passado, se de fato ela tem sido uma realidade hoje na sua vida. E para isso precisamos pensar com carinho na realidade de que o Natal é sim a humilhação divina, para que sim, eu e você pudéssemos ter comunhão com Deus. Queridos, nós conhecemos alguns lugares incríveis, alguns eu sei, eu conheço muitos que estão aqui, tiveram a oportunidade de ir para lugares que a gente antigamente só via nos filmes. Quem é da minha idade só via nos filmes da sessão da tarde. Eu lembro a primeira vez que eu vi neve, eu fiquei profundamente emocionado. E quando eu peguei os esquis e estava lá naquele teleféricozinho descendo para a pista, eu estava de um lado de uma pessoa que eu não conhecia, eu comecei a chorar, mas chorar copiosamente. Mas de soluçar, sabe, aquele choro. E aí a moça que estava do meu lado, o senhor está com medo? Então eu falei, não, meu filho, eu estou emocionado, só tinha visto neve na televisão. Né? Aquelas cordilheiras cheias de neve, enfim, eu ali podendo esquiar. Na primeira aula, todo mundo tendo dificuldade, eu cheguei, aí os caras lá, os paulistas lá, sem nenhum tipo de, não, vou desistir, machuca muito, cai muito. Falei, meu irmão, você não sabe de onde que eu vim. Fui criado no Fonseca, eu vou esquiar de qualquer maneira. E me amarrei, graças a Deus, gosto de esporte, foi muito legal. Mas, enfim, lugares bonitos, lugares onde a criminalidade quase não existe, onde tudo funciona. A gente conhece através de filmes, a gente conhece através de pessoas que nos contam fotos, ou porque tivemos a oportunidade de estar nesses lugares. E quando a gente sabe que esses lugares existem, a gente poderia até fazer um exercício de pensar, se eu pudesse nascer, eu gostaria de nascer, sei lá, em Bruxelas, na Bélgica, né? Ou Munique, eu amo a cidade de Munique, tive a oportunidade de ir lá, que cidade maravilhosa. Ou, sei lá, quem curte praia, como eu curto também, num lugar, sabe, organizado, onde a dignidade humana é reconhecida de uma maneira adequada, onde não tem crime, onde as pessoas conseguem circular de maneira... A gente pediria isso, só que nós não temos a escolha de onde nascemos. Nós nascemos. Nasci em São Gonçalo. Tem gente que nasceu no Rio, Niterói, Itaboraí. Nós não temos a escolha. Nós não tivemos essa escolha. Eu fico pensando nas crianças que nasceram num período de guerra. Eu fico pensando nas crianças que nasceram na África, lá abaixo do Sudão, ali, diante de muita pobreza. O homem, você, eu, nós não escolhemos aonde iríamos nascer, onde nascemos, em que família. Não, mas Jesus pôde escolher. Jesus nasceu em Belém. Ele foi o único que pisou nessa terra com a oportunidade de escolher aonde nasceria, porque ele era Deus e ele escolheu nascer em Belém. Jesus, o Filho de Deus, escolheu nascer em Belém, numa cidade minúscula, há 2000 anos atrás, a partir de uma virgem adolescente, no momento em que a cidade estava lotada de gente por conta de um recenseamento. Jesus, o Filho de Deus, o Deus Filho, escolheu nascer no meio de animais, numa manjedoura. E eu fico pensando, quem de nós inventaria essa história? A história do Filho de Deus nascendo. Eu pensaria em qualquer outro lugar, pensaria num lugar lindo, num palácio, regado com muita festa,
ou talvez num lugar belíssimo, nos montes, sabe, num dia de sol, num dia bonito, com muitas pessoas admirando o nascimento, celebrando. Não. Ele nasceu, diferentemente de muitos reis, ele não nasceu num palácio, ele nasceu numa manjedoura, numa cidade insignificante para a realidade social daquela época. Foi lá que Jesus nasceu. O objetivo não era fazer marketing, não era ter um grande nascimento, uma publicidade absurda, não. Não era facilitar a pregação acerca do rei que havia de nascer, não. Ele nasce numa estrebaria, numa manjedoura, há 2000 anos atrás. E por que disso tudo? Por que esse nascimento se deu em circunstâncias tão diferentes de qualquer uma que eu e você, que somos incapazes, somos tão limitados, melhor dizendo, escolheríamos? Por que Jesus nasceu dessa forma? A realidade é que Jesus nasce a fim de restabelecer, nos reconciliar com Deus, porque sabia, desde a eternidade, esse era o plano, de que nós, por nós mesmos, não conseguiríamos nos reconciliar com Deus. Ele nasce a fim de que esse relacionamento fosse estabelecido, a fim de que a justiça de Deus fosse cumprida nele. Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Ele nasceu se esvaziando de toda a glória, sem deixar de ser Deus. Jesus foi 100% Deus, 100% homem, mas ele se esvaziou da sua glória, porque ele entende que todo relacionamento saudável precisa haver dos dois lados o ceder, o abrir mão de algo. Quando num relacionamento só um cede, só um abre mão, esse relacionamento é um relacionamento doentio. Nós muitas vezes achamos que só a gente abre mão no relacionamento com Deus. Não! Não! A Bíblia nos mostra Deus abrindo mão. A Bíblia nos mostra Deus abrindo mão ao abster-se da exibição de toda a sua glória, ocultando-se sobre a fraqueza da carne, quando Ele encarna e se torna homem como eu e você. Tudo em nosso favor. Olha o que diz Filipenses 2, capítulo 2, do verso 5 a 8. Seja a atitude de vocês a mesma que Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado de forma humana, olha o que Jesus fez, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus sendo Deus. E é isso que o Natal precisa, sabe, fazer ecoar, explodir dentro da gente. Jesus, mesmo sendo Deus, decidiu abrir mão de toda a glória para se relacionar comigo e com você. A vontade dele era ter comunhão comigo e com você. Deus, entre aspas, decidiu perder a fim de ganhar, a fim de nos alcançar. Jesus é o Deus encarnado e o Natal é sobre Jesus. O Deus que criou e sustenta todas as coisas, o Deus que criou o universo, as estrelas, o sol, nasceu de uma adolescente chamada Maria. Consegue entender isso? Talvez você conheça essa história de trás para frente, de frente para trás. Talvez você já tenha escutado muitas vezes, ensinado para os seus filhos. Mas muitas vezes não paramos e percebemos o que aconteceu na história. Deus veio como um bebê, dependendo de uma menina, de uma adolescente para sobreviver, mamando no seio de alguém, precisando que alguém o limpasse. O Deus que criou o universo precisou aprender a andar. O Deus que criou o universo precisou aprender a falar. Esse é o nosso Deus. Ele se tornou alcançável para que pudéssemos vê-lo, ouvi-lo e tocá-lo. Ele se humilhou. Porque a realidade, Jesus poderia ter vindo já com 30 anos, descendo num grande toboágua celestial, com fogos,
né? E aí fica a imaginação de todo mundo aí voando. Mas não, ele se esvaziou de toda a sua glória e veio como servo. Jesus se humilhou, e tudo isso por amor. Deus estava dizendo: estou disposto a tudo isso para me relacionar com você. Estou disposto a ser maltratado. Estou disposto a morrer uma morte humilhante para me relacionar com você. O grande teólogo J.I. Packer disse: a encarnação é o ato de condescendência mais assombroso na história do universo. Tim Keller completa: a humildade de Cristo, longe de ser apenas uma virtude, é a própria substância de sua obra salvadora. O Deus se humilhou. Tudo isso por amor. Não dá para ficar mais preocupado com bacalhau, com panetone, com tender, do que com Jesus. Não dá. Isso não pode ganhar o nosso coração num dia tão glorioso. É bom, eu amo o bolinho de bacalhau. Se você faz um muito bom, ou está disposto a comprar lá no Mário, algum lugar maneiro como esse, pode lembrar de mim. Mas é muito para além disso, gente. É muito para além. O Natal, em sua essência, é a manifestação da humildade divina. E isso precisa falar conosco. Do amor que cede, do amor que se esvazia, para nos alcançar, para estabelecer uma comunhão com cada um de nós, comunhão que, se fosse depender de nós, seria impossível. Jesus se humilhou por amor. Por isso ele nasceu. Em segundo lugar, o Natal é a revelação incomparável do Salvador. A segunda questão de um bom relacionamento é que a gente esteja disposto a conhecer o nosso interlocutor, com quem a gente se relaciona. Ninguém nesse lugar me conhece mais do que a Renata, minha esposa. Namoramos há 32 anos, estamos há 27 anos casados. Grande bênção de Deus na minha vida. Ela me conhece, antes dela, só Deus me conhece mais do que ela. Porque nós nos relacionamos. Nesses 32 anos, tivemos que aprender a um conhecer o outro. Isso é muito legal, é muito bom. E aqui no Natal, a revelação incomparável de Jesus se tornou real porque ele nasceu. Tivemos sim a oportunidade de conhecer um Deus que é santo, separado, incomparável, que não cabe na nossa cabeça. Talvez você esteja hoje aqui pensando: como eu consigo decifrar tudo isso? Como eu consigo encapsular essa ideia de um Deus que encarnou, que veio ao chão dessa terra, que criou todas as coisas, que nasceu como um bebê? Eu vou te dizer, você não é capaz. Não faz sentido você conseguir compreender a Deus. Porque se na nossa mente pudéssemos compreendê-lo, a nossa mente seria maior do que Ele. Deus, queridos, é infinito, soberano e grandioso. Por isso que Ele nos dá fé. Fé a fim de crer. Um exemplo que pode trazer luz para essa ideia de que não conseguimos capturar Deus por completo é lembrar de um grande clássico da literatura, Dom Quixote. O autor de Dom Quixote, Miguel Cervantes, não tinha como se fazer conhecido de Dom Quixote, a não ser que ele entrasse na história. Como Dom Quixote poderia conhecer Cervantes? Como Romeu poderia conhecer Shakespeare? Somente se Shakespeare ou Cervantes entrasse na história que ele estivesse escrevendo. Nós não conseguimos conceber essa ideia, mas foi isso que Deus fez. O Antigo Testamento mostra Deus se autodescrevendo para que pudéssemos conhecê-lo. No Novo Testamento mostra Deus habitando entre nós para que pudéssemos conhecê-lo. Deus fez isso.
Deus é o autor que se permite descrever a si mesmo, usando todas as linguagens e figuras de linguagem, a fim de explicar quem ele é ao entrar na história. Dom Quixote jamais conheceu Miguel de Cervantes. Romeu jamais conheceu Shakespeare, porque eles não entraram na história. Mas Deus entrou na história. Ele é o autor que se permitiu descrever a si mesmo, através da palavra dele, através da encarnação, do verbo que se fez carne. E o que é o Natal? O Natal é sim a maior loucura que existe, porque o autor da história escreve ele mesmo na história, se coloca na história. O Natal é o Criador de todas as coisas entrando na história, por mim e por você. No Antigo Testamento, Deus tenta ver, ou melhor, no Antigo Testamento, tentar ver Deus era como olhar para um sol. A gente lembra daquele evento que Moisés está lá e ele não pode olhar, porque se ele olhasse, visse Deus, ele seria fulminado. Só é possível olhar para o sol se tiver um filtro, um óculos ou um filtro melhor ainda do que um óculos escuro. O Natal, queridos, é Deus nos dando esse filtro para olhar para Ele e para conhecê-lo. Porque como diz em João 1, o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. O Natal, essa época tão gloriosa, esse dia tão especial, é Deus colocando um filtro em nós, dizendo, pode olhar agora, pode me conhecer agora, pode caminhar comigo, porque um relacionamento é sobre conhecer. Na pessoa de Jesus podemos saber quem é Deus. Ele disse, ninguém vê ao Pai se não for por mim. Todo o plano de Cristo, à medida que Ele veio, à medida que Ele nasceu, à medida que hoje sim podemos comemorar o Natal por conta disso, era para que a gente pudesse se relacionar com Deus e sermos salvos de nós mesmos, do nosso pecado. E o grande lance disso tudo, queridos, é que, diferente das outras religiões, o cristianismo não é um grande homem com cara de sábio, com fala mansa, apontando um caminho para que possamos chegar a Deus. Não. O cristianismo é Deus se despindo de toda a sua glória e vindo se revelar a mim e a você. O cristianismo pouco tem a ver com liturgias e rituais para que um Deus distante possa aceitar as nossas vidas. O cristianismo tem tudo a ver com Deus vindo e nos aceitando do jeito que nós estamos. Capaz de nos perdoar dos nossos pecados, não porque merecemos, mas porque Ele nos ama. Por isso Jesus nasceu. Por isso Ele veio. Todas as religiões te darão uma fórmula de como subir ao céu, de como se chegar ao Deus que ela professa. O cristianismo é Deus dizendo, o céu veio para a terra, Jesus encarnou. Ele é o Deus Emanuel, e isso precisa fazer sentido, isso precisa mudar o nosso coração, isso precisa mudar a nossa história. Isso não pode ser apenas mais um dia no ano em que nos reunimos com a família. O céu nasceu, o céu nos alcançou, o céu nos salvou. O teólogo R.C. Sproul disse, a doutrina central da fé cristã é a cristologia. A verdade central sobre Jesus é que Ele é Deus encarnado. E se Jesus não fosse Deus em carne, então o cristianismo seria uma grande decepção. E não faria o menor sentido estarmos aqui hoje, como em todos os outros domingos. Se Jesus não fosse o Deus encarnado, e se não estivéssemos no dia 25 comemorando o nascimento desse Deus, nada disso aqui faria sentido. Seria perda de tempo.
seria loucura. Poderíamos estar em qualquer outro lugar mais aprazível do que esse. John Piper acrescenta: o propósito de Deus em Cristo foi revelar a si mesmo como supremamente valioso e perfeitamente digno de confiança. Ele é o nosso maior tesouro. Ontem eu estava numa festa de 50 anos. Fiz 50 anos, Renata também. Nossos amigos estão fazendo 50 anos. E o pessoal está comemorando com força, gastando uma grana. E a festa está virada, muito legal. Curtimos muito, comemos muito bem, conversamos com amigos de infância. Foi assim, muito legal. Um lugar muito maneiro. E a gente gasta uma grana, e a gente gasta tempo. Eu tive que botar uma roupa que eu não estava afim de ir, e fui com aquela roupa. Porque a Renata falou que eu não estava muito adequado com a outra roupa. A gente se prepara, a gente tem uma liturgia, a gente se organiza, a gente vai para lugares distantes para celebrar o aniversário de uma pessoa que amamos, e faz sentido, eu estava lá feliz. Essa amiga é muito amiga, muito querida, os pais dela, curtimos muito, mas e o nascimento de Jesus? E o nascimento de Jesus? Mateus 2:11 diz que quando os reis encontraram Jesus, os reis magos, eles o adoraram. Ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, numa manjedoura, sua mãe, e prostraram-se diante dele. Eles não apenas honraram Jesus com a sua presença, não apenas levaram um presente, porque Jesus tinha nascido, como a gente comumente faz ao visitar os queridos que nascem aqui na nossa igreja. Não! Eles adoraram a Jesus, porque discerniram que não era apenas um rei ou um profeta, mas era o próprio Deus nascendo. E é isso que comemoramos no Natal. Sabe por quê, queridos? Não precisamos de um rei para nos governar. E eles sabiam disso. Nós precisamos de um Salvador para nos salvar. E Jesus nasceu para nos salvar. O grande problema do povo judeu naquela época não eram os romanos. O grande problema era o pecado que habita no coração de cada um, de cada homem. E ele nasceu por isso. Se a gente tem que comemorar algo com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso gás, não é os nossos 15 anos, 50 anos, ou as bodas disso ou daquilo, do nosso casamento. Tudo isso é glorioso, é muito bom, testemunha de Cristo, mas o que precisamos comemorar com todo o nosso gás é o nascimento daquele que veio morrer em nosso lugar, nos reconciliar consigo mesmo, por amor e graça. Por amor e graça. Por amor e graça. Em terceiro lugar, a resposta transformadora da fé vem pela revelação. O que a gente precisa fazer diante dessa notícia de que Jesus é para além, apenas, desse que reverenciamos em alguns momentos e celebramos em outros, que Ele de fato é o Deus que encarnou. A pergunta é: o que eu preciso fazer diante dessa história, diante dessa verdade de que o Deus habitou entre nós? E aí, queridos, eu posso te dizer, não basta apenas entender, não basta apenas falar, faz sentido. Meus pais me ensinaram, eu aprendi, eu frequento uma igreja há 30 anos e eu sempre celebro isso. Não é apenas entender, não é apenas ler e estudar e dizer, eu creio que Ele encarnou. Não! É mais do que isso, é entender que é uma revelação sobrenatural, poderosa, que ao nos alcançar precisa, como de fato faz, mudar a nossa história, mudar os nossos afetos, mudar os nossos desejos, mudar aquilo que nos rege. Em toda a descrição bíblica do Natal há algo
em comum. Todos os personagens envolvidos creram a partir de uma revelação sobrenatural. Os magos seguiram uma estrela. O anjo apareceu a Maria. Um anjo apareceu a José. Um anjo apareceu aos pastores por revelação. O Espírito Santo revelou a Simeão no templo que ele estava diante de uma mulher que ali no seu útero tinha o Salvador. E aí a gente deduz que não é uma questão intelectual apenas, não é. É uma revelação de Deus. Uma revelação que muda a nossa história, que muda o nosso coração. Você crê em Jesus Cristo, que Jesus Cristo é Deus, é somente a partir de uma revelação. Que não se dá a partir de um convencimento humano, de uma oratória, de uma dedução, não, se dá a partir de um movimento que o Espírito Santo faz, tirando o véu dos nossos olhos, abrindo o nosso entendimento. E diante disso, o que eu preciso fazer? O nosso papel é simplesmente clamar, clamar, clamar. Senhor, abre os meus olhos como abristes os olhos de José. Talvez seja muito difícil para você hoje aqui. Talvez você que nos visitou, estamos muito felizes com a sua presença. Nos sentimos muito honrados. Encarar essa época do ano, esse dia, todo esse movimento, como um movimento diferente daquilo que você celebrou por anos. Mas se algo tem te incomodado nessa manhã de maneira boa, se algo tem, sabe, mexido no seu coração, no seu olhar, no seu entendimento, se algo passou a fazer sentido para você, de uma maneira diferente, em que o Natal é mais do que uma data em família, mais do que um momento de alegria por estar com os queridos e dar e receber presente, comer coisas maravilhosas e encontrar com pessoas que a gente não encontra todos os dias. Mas sim, o nascimento do Deus que morreu, que nasceu para morrer em seu lugar. Tome uma atitude nessa manhã. E diga, Senhor, abre os meus olhos, como abriste os de José. Senhor, revela-te a mim, como te revelaste a Simeão. Aparece para mim como para aqueles pastores no campo. Eu preciso desesperadamente de um Salvador. Você sabe. Você sabe por quais caminhos tem andado e não tem encontrado paz, não tem encontrado alívio, não tem encontrado sossego. Hoje você está diante de Deus nesse lugar. Hoje você está diante do Espírito Santo, capaz de abrir o seu coração, de abrir os seus olhos, de dizer, filho amado, filha amada. De dizer, eu vim, nasci, morri, ressuscitei por amor a você. Sabe, queridos, eu creio que Ele está fazendo isso hoje. Eu creio que, a partir das músicas que cantamos, da beleza musicada do nascimento, do poder musicado a partir do nascimento de Jesus, de um texto tão maravilhoso como esse, eu creio que o Senhor está fazendo algo no coração de alguns aqui. Eu sei que enquanto eu falo, Ele pode abrir olhos. Não porque eu falo firme, grito, ou tento expor um raciocínio, um pensamento, porque Ele é Deus, e Ele é capaz de se revelar e mudar corações. Foi assim na história de tantos que estão aqui, e é sim, e pode ser sim, assim na sua história hoje. E aí você pode perguntar para si mesmo, ou perguntar para o seu coração de maneira bem tranquila, o que eu preciso fazer? Você precisa crer. Porque se você crer que Jesus Cristo é o Senhor, porque se você crer de verdade, honestamente, que Ele é o Deus encarnado, porque se você crer nas palavras que Ele mesmo disse acerca de si, a sua vida vai mudar.
Se você crê que Jesus é Deus, na verdade, a sua vida precisa mudar. A partir dessa revelação. A partir dessa revelação, porque crer em Jesus de verdade não é apenas uma pintadinha na parede para limpar. Não, crer em Jesus de verdade é mudar o alicerce das nossas vidas, é derrubar a casa e construir algo novo, muito melhor. Muito melhor. O que pode parecer no início para você, entre aspas, até um transtorno. Imagina a vida de Maria, de uma adolescente grávida, virou de cabeça para baixo. De José, um bom moço, que teve a sua vida transformada ao se casar com uma mulher grávida. John Piper ensina que a fé salvadora não era meramente acreditar que Jesus é capaz de salvar. É acreditar que Jesus é a salvação, a própria substância da sua esperança e alegria. Keller complementa ao dizer: a fé salvadora é confiar em Jesus Cristo somente para a salvação. É uma dependência radical e uma entrega totalmente radical também. É lançar-se sobre Ele. E aí eu tenho que te dizer hoje, querido, querida, crer não é apenas acreditar em um conceito. É viver a partir desse conceito. Crer em Jesus, crer que o Natal é o nascimento de Jesus, não é apenas acreditar nisso. É viver a partir disso. A partir disso. Tiago disse, a fé sem obras é morta. E aí a gente pode deduzir que fé e obras não são duas coisas, mas uma coisa só. A partir do momento em que entendemos que um lado você crê, do outro você vive baseado naquilo que crê. Um coração inteiro. Concluindo, você crê que Jesus nasceu? É uma realidade para você? Você crê ao ponto de construir uma vida baseada nessa revelação, nessa verdade? Se você não crê, fique em paz, não precisa sair daqui fazendo força, eu quero crer, eu quero crer, eu quero crer. Não, não precisa. Eu quero que você, nessa manhã, com o seu coração cheio de verdade, cheio de honestidade, eu quero que você peça a Deus, Deus presente nesse lugar, ao Espírito Santo, para que Ele se revele a você. A palavra de Deus diz que se o buscarmos, se pedirmos, se batermos, Ele abrirá a porta. A palavra de Deus nos assegura em vários textos que se clamarmos, Ele ouvirá o nosso clamor e responderá ao nosso clamor. Aquele que busca de todo o coração, ele se deixa ser achado. Não perca isso de vista hoje. Não abra mão dessa verdade hoje. E que ao cantarmos a última música com o coral, que já pode vir à frente, você possa fazer no seu íntimo essa oração. Senhor, se eu depender das minhas escolhas, eu não creio e não vivo como deveria. Por isso, em Tua graça, revela-te a mim hoje. Esse é o dia, esse é o momento, de para você que talvez nunca tenha pensado, nunca tenha parado para pensar em quem de fato é Jesus e o que Ele fez na história. Mas ao saber que Ele é o Deus que encarnou, por amor a você, morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia e um dia voltará. Um Deus que veio para que pudéssemos sim nos reconciliar com Ele, que se humilhou, se esvaziou de toda a sua glória e habitou entre nós como homem, que morreu uma morte sofrida,
como homem por amor a nós. Se você entendeu essa verdade hoje, o Natal para você hoje tem um outro sentido. Você irá comemorar o Natal de uma maneira totalmente diferente. Mas eu quero também falar para aqueles que já conheciam essa história, um dia creram e creram de todo o coração, mas que têm esquecido e perdido essa reflexão tão poderosa num dia tão glorioso como o Natal. Hoje é o dia também de você mais uma vez dizer para Deus: Senhor, se eu depender das minhas próprias escolhas, eu não creio nem vivo como deveria. Por isso, em Tua graça, revela-te a mim hoje mais uma vez. Vamos cantar e ao final vamos adorar a Deus, louvando o Senhor e orar ao Senhor para que Ele possa se revelar a cada um de nós nessa manhã tão maravilhosa. Doce melodia tocou meu coração. Eu vi naquele instante palavras de amor. Em meu ser eu soube que eras o Senhor, o remidor do mundo e príncipe da paz. Salvação eu só vejo em Cristo, por nós sua glória deixou. Nascendo em Belém, tão humilde, a luz trouxe-nos enfim. Salvação eu só vejo em Cristo, e agora eu posso dizer: Tu és a real esperança, e que hoje nasceu em mim. Mudando meu viver e tudo que eu lhe peço, concede-me, Senhor.
Glória a Deus. Vocês fiquem aqui. Gratidão a Deus pela vida da nossa regente Eliane. Incansável, incansável. Todas as semanas, chegando aqui com seu material para treinar algumas pessoas ou todas as pessoas, enfim, vários dias na semana. Nós chamamos e glória a Deus pela sua vida. Tá? Muito obrigada. Isso aí. Ao coral querido também, lindo, emocionante, ver vocês se dedicarem e adorarem a Deus com tanto coração, com tanta excelência. Muito obrigado. A gente foi edificado através da vida de vocês. Vamos aplaudir Jesus, aplaudindo esse coral também. A galera do som, da mídia, gestão de culto também, que organizou tudo. Muito obrigado, vocês são ótimos. As crianças, os professores. Glória a Deus por tudo isso. E antes de orar, eu quero dizer também que esse culto está sendo oferecido em ação de graças. O André dedica o culto em ação de graças pelo aniversário de casamento dele e da Mariana. André e Mari, Deus abençoe vocês, glória a Deus. E a Robertinha Fadigas, agradece pelo aniversário do Heitor, que foi dia 17, 7 anos, vascaíno. Deus abençoe o Heitor hoje, né? Isso aí. Queridos, diante do que é o nascimento de Jesus, hoje nós temos uma decisão a ser feita. Como temos vivido? Se vivemos a partir da verdade que Cristo nasceu, ou não. Que possamos sair daqui refletindo nisso. Se a maneira como lidamos com os nossos filhos, esposas, amigos, empregados, patrões, enfim, vizinhos, refletem a realidade que cremos de verdade, que o Deus encarnou em nosso favor ou não. Que o nosso Natal seja para além de uma grande história de amigos, de presentes, de mesa farta, e glória a Deus por tudo isso. Que o nosso Natal, para além de tudo isso, seja uma grande história de Cristo em nós, para a glória dele e para a nossa alegria. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado por comemorarmos como igreja o nascimento do nosso Salvador. Independente se é uma data forjada ou não, enfim, se é algo que aconteceu na história, a verdade é que o Jesus, Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador, nasceu, habitou entre nós, viveu uma vida excelente e morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitando ao terceiro dia e um dia voltará. Essa é a verdade que celebramos, o nascimento do nosso Salvador. Que a graça de Jesus, graça esta melhor que a vida, que o amor de Deus Pai, amor suficiente para entregar o seu Filho em nosso favor, e a comunhão e consolação do Espírito Santo, que nos conduz, nos alimenta, nos traz clareza sobre toda essa verdade, seja com cada um de nós, hoje e para todos sempre. Amém. Feliz Natal, Deus abençoe.